queria trazer agora também um destaque aqui da nossa economia, um número que acaba de ser divulgado, inclusive, que é preocupante, por sinal, vindo aqui para o Brasil, que é o número de empresas inadimplentes, aí, segundo o Serasa Experience, batendo recorde, né? Esse indicador de inadimplência das empresas, apontados agora pela Serasa, mostram então que em fevereiro, 6,5 milhões de negócios entraram na lista de negativação. É o maior número de toda a série histórica, medida aí pelo índice que foi iniciado em janeiro de 2016. Além disso, o montante das dívidas já soma 112,9 bilhões de reais, o que significa que, né, em média, cada empresa que está negativada tem 7 dívidas vencidas aí por CNPJ. Em fevereiro de 2022, havia 6 milhões de empresas negativadas. Em dezembro do ano passado, só por uma comparação, o número era de 6,4 milhões. Segundo a Serasa Experience, a maior parte das empresas devedoras é do setor de serviços, com 53,8% aí, né, do total da lista dos CNPJs negativados. Em seguida, vem comércio, com 37,3%, indústria, com 7,7%, na primário ali com 0,8%, e os outros acabam incluindo ali área financeira, né, o terceiro setor, também representando 0,4%. A gente, né, traz aqui os números e, segundo o próprio economista da Serasa, que é o Luiz Rabi, ele diz que essa curva crescente da inadimplência dos consumidores acaba impactando também para a inadimplência das empresas, mesmo que existam aí oscilações positivas em alguns em alguns setores, inclusive até por empreendedores, alguns que consigam quitar as suas dívidas, como aconteceu também já, né, registrado nos últimos meses. Porém, a gente vê ainda um número muito alto da inadimplência de empreendimentos, que depende bastante todo sobre este cenário. A gente tem falado muito sobre os riscos, principalmente em relação aos juros altos, que tem impactado bastante, principalmente as empresas aí a conseguirem pagar suas dívidas, na maior parte, né? Muitas categorias aí sofrendo bastante toda essa pressão econômica. Deixa eu voltar então com o Felipe, que agora sim já temos o mercado internacional aberto, né, Felipe? Antes da gente seguir aqui com o Alex. Vamos lá. Pois é, Paulo, temos o mercado internacional aberto e as bolsas operam mistas lá nos Estados Unidos, enquanto os futuros estavam subindo, o mercado à vista está misto. Porque Dow Jones cai 0,05, não é uma queda tão expressiva, só 0,05%, mas o S&P sobe 0,08 e a Nasdaq está exatamente no 0 a 0 agora às 10 horas e 35 minutos. Lá na Europa, DAX na Alemanha sobe 0,8, FTSE no Reino Unido sobe 0,06, CAC na França sobe 0,45%. O dólar segue com 0,2% de alta aos R$ 5,07. Eu estava até dando uma olhada para saber se depois de toda essa situação, né, com petróleo e tudo mais, o Bitcoin dava aquela recuperada mais forte, mas está subindo só 0,34%, 28.259 dólares. Sim. Aí, você viu ontem a notícia? Eu vi o Dogecoin ontem. Subiu, disparou depois que Elon Musk sempre, né, fazendo ali, chamando a atenção. Elon Musk, eu tava aqui, você sabe que eu tava tarde no top? E aí eu tava olhando o Twitter e falei, gente, que estranho, mudou um símbolo, né? Eu não tava entendendo. Falei, mas o que tem a ver esse símbolo aqui no Twitter, né? Um cachorrinho aqui né? Ué, cadê o símbolo aqui do Twitter? Aí do nada pita, né, aqui as agências de notícia, Dogecoin dispara mais de 30% na hora ali que o Twitter colocou, né, aí o símbolo do criptoativo aí na tela, inclusive, aí disparou, o Gabriel estava olhando, depois houve um recuo, já caiu para 13%, só por curiosidade, se você tiver aí, eu queria entender como que tá a movimentação, já saiu o símbolo aqui do Twitter, não tá mais. Interessante que até não sei se ele treinou, não, viu, hoje assim, de manhã ainda tava no meu, viu, Paula? Tava? No meu ainda não tá o cachorrinho, não, deixa eu olhar, peraí, deixa eu ver. Carinha marota tá dele sim, lá, tá sim. Tá, mas enfim, o Dogecoin agora, Paula, subindo estratosféricos 26%, tá? Olha só. Mas 9 centavos de dólares a cotação, tá? Só para deixar bem claro. A gente deu uma olhada aqui, ontem, quando você falou nessa situação, ele estava cerca de 7 centavos. Aí ele foi lá para os 10 centavos, recuou um pouquinho, agora está a 9 centavos, subindo aí 26,5%. Olha só, 1.000 milhões, um volume agora de 13 milhões de dólares, não,
sendo negociados, viu, Paula? Tá. É bastante coisa, né? Perto do que dá para comprar de Dogecoin, é bastante coisa. Mas é nessa história aí. O Elon Musk resolveu dar das suas, né? Ô, Elon Musk, coloca o símbolo da BMC News aí, vai. Ajuda nós, pede pra ele. Pede aí, né? Pô, põe o símbolo da BMC News aí na sua rede, hein? Por favor, né? Traz aí audiência, visualização, né? Vamos pedindo, né, Felipe? Quem sabe, né? Pois é. Não, e você sabe, Paula, que ontem, né, a gente tinha comentado aqueles dados lá de Tesla sobre entrega de veículos, que veio acima, mas não era tão bom assim quanto se esperava e tudo mais. Disseram, né, eu vi alguns analistas dizendo na internet que essa história do Dogecoin foi para tentar dar uma compensada. Perde na Tesla, ganha no Dogecoin. Desvia a atenção. Desvia a atenção, obviamente, dos resultados de Tesla. Mas, né, o Elon Musk agora deve estar um pouquinho mais feliz, porque Tesla sobe 1,7% agora, nesse comecinho de pregão de terça-feira lá nos Estados Unidos, viu, Paula? Então, Dogecoin subindo, a Tesla subindo, o Elon Musk sorrindo. É isso aí. Bom, quer que eu olhe o nosso mercado também, Paula? Que eu tenho que fazer um break. Pode ser na volta? Claro, pode ser. Senão a Renata vai brigar comigo aqui. Vamos por um rápido intervalo comercial. Você que está aqui acompanhando a BMC News, verifique se você já está inscrito no nosso canal. Se não estiver, por favor, faça a sua inscrição, ajude a BMC News. Ainda não estamos lá no selinho do Twitter. Quem sabe Elon Musk olha pra gente. Brincadeiras à parte, ajude a BMC News a crescer aqui. Nossa margem, né? Nosso número de inscritos, nossas metas também de audiência. Compartilhe o nosso link. Você que acompanha a BMC News pelo Profit Pro da Nelogica, essa grande plataforma utilizada por milhares de investidores, do qual a gente tem muito orgulho de ser, né, a fonte de informação diretamente para estes investidores. Assim que possível, dê uma passadinha no nosso canal também do YouTube, faça sua inscrição, deixe o seu like, o seu comentário, sempre muito importante pra gente. Volto em instantes, já, com muito mais. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. É isso aí, estamos de volta aqui, BMC News ao vivo, 10 horas e 41 minutos, trazendo os principais destaques do mercado financeiro e também a movimentação do Ibovespa. Depois de 42 minutos de pregão aberto, o Ibovespa, que já estava subindo quase 0,8%, chegando ali 102.379 pontos de máxima intradiária, agora vai perdendo um pouco de fôlego, vai perdendo um pouco de toda essa atração do começo do pregão e agora sobe 0,28%, 101.793 pontos, 757 pontos
agora. Para olhar aqui o que acaba mexendo, né, com o pregão, a gente percebe que aprofundaram as perdas das empresas ligadas ao setor de mineração e siderurgia, principalmente Vale, que é a empresa que mais tem peso no Ibovespa, caindo praticamente 2% agora. E quando a Vale cai, a gente sabe que o Ibovespa perde um pouco de toda essa atração, ainda mais uma perda nesse patamar de 2%. A gente lembra, né? O minério de ferro nos portos chineses acabou caindo também ali perto dos 2%, justamente com toda essa situação sobre economia e demanda do minério de ferro. E o que acabou também tirando um pouco de toda essa atração do Ibovespa? Petrobras, que estava operando num patamar positivo, e aí já caindo para o patamar negativo, caindo 0,3% mais ou menos. As duas empresas que mais têm peso no Ibovespa caindo, a gente percebe que o Ibovespa acaba perdendo também toda essa atração, né? Toda essa atratividade. E aí apenas os bancões subindo e tentando, né, sustentar um pouco mais o Ibovespa, além das outras empresas que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Mas a gente vê Itaú 1,04%, a ordinária 0,83%, o Bradesco praticamente 0,8% também nas preferenciais, 0,5% mais ou menos ali nas ordinárias. Vale, uma queda um pouco mais aprofundada, Petrobras 0,2% de queda, entre perdas e ganhos, né? Você vê Petrobras, Petri 4 subindo, Petri 3 caindo. Mas essa dinâmica das empresas que acabam puxando o Ibovespa mostra essa perda de tração. E aí, no cenário geral que a gente vê aqui, seguindo nessa tendência de alta, Natura e Prio. Natura, inclusive, que já estava subindo mais de 8%, 8, alguma coisa ali, logo no comecinho do pregão, também já arrefeceu um pouco toda essa alta, subindo apenas, entre aspas, 5,67%. Inclusive, a gente viu mais cedo que o BTG, recomendação neutra, com preço-alvo de R$18, e agora o Goldman Sachs também divulgou uma recomendação neutra, mas com preço-alvo de R$14, coisa que já foi alcançado com sucesso só nessa subidinha de 6% de agora. Inclusive, eu quero aproveitar esse panorama de Natura para poder chamar o Alex André, economista, comentarista aqui da BMC News, todas as terças-feiras conosco, para falar um pouquinho sobre Natura, sobre essa negociação da Natura que assinou o contrato de venda da Aesop com a L'Oréal, 2 bilhões e meio de dólares. Os investidores aparentemente gostaram da situação, viram que vai ser uma situação importante para a Natura conseguir melhorar, né, a sua dinâmica ali, desalavancar a sua operação e, né, conseguir melhores resultados a despeito do que aconteceu no último trimestre do ano passado, quando os resultados não vieram nada bons, né, Alex? Bom dia para você. E aí, justa essa subida de 5,45 mais ou menos? O mercado esperava mais, esperava menos? Como que você está avaliando essa negociação toda aí? Uma baita empresa, a Aesop, né? Agora vendida para a L'Oréal. Bom dia, Alex. Bom dia, Felipe. Bom dia, Paulo, todos que acompanham do BMC News. Bom, realmente uma ótima notícia, mas, por outro lado, fica a dúvida em relação ao que vai ser a Natura no futuro, já que a joia da coroa foi vendida, né, por 2 bilhões e meio de dólares. Esse valor de 2 bilhões e meio de dólares, você pegar o market cap da companhia, estou consultando agora, com a subida de hoje, está falando de 20 bilhões de market cap, de reais. Só essa venda da Aesop, né, para a L'Oréal, né, foi mais de 2,5 bilhões de dólares, como você falou, ou seja, está falando de mais de 50% facilmente de market cap da Natura como um todo. E quando a gente olha de receitas, né, principalmente, está falando em torno de 10%, 12% da receita que a Aesop tinha na Natura, mas do EBITDA a gente está falando de praticamente ali em torno de 1/3 do EBITDA. Então, ou seja, uma grande contribuição que a Aesop tinha dentro do portfólio de Natura. Então fica essa dúvida, o que a companhia vai buscar agora? De curto prazo, a companhia está buscando com essa venda fazer o quê? Não crescer, né? Buscar novas alternativas de crescimento, mas sim reduzir a dívida. A companhia tem uma dívida de 7 vezes EBITDA, que é muito alta, está falando de uma dívida líquida de mais de 7 bilhões de reais. Então isso traz ali uma preocupação grande para a companhia, inclusive a matéria que a Paula estava falando agora há pouco em relação à questão do endividamento das empresas, né, aqui no Brasil, esse grande desafio do custo de capital mais alto, é que as grandes companhias também estão passando por isso.
né? Então, o resultado final, quando a gente olha para o lucro líquido, tem sido impactado no quarto trimestre, a gente viu essa grande proxy, e no 2023 não vai ser diferente. E as companhias estão buscando o que, Felipe, agora? Vender ativos, ficarem mais eficientes, né? Mandarem pessoas, né, embora, ou seja, fazer toda a estrutura cada vez mais enxuta para manter um cenário, né, cada vez mais desafiador, o cenário macro, que a gente sabe que no Brasil ainda vai continuar muito difícil, lá fora também, taxa de juros mais alta por mais tempo. Então a própria Natura vem se equalizando, mantendo sua estrutura cada vez mais robusta, olhando para a estrutura de capital, Felipe. Ô Alex, é uma situação emblemática, né, de muitas varejistas, de empresas que acabam, né, tendo essa negociação e uma sensibilidade também à taxa de juros para poder se financiar, para poder captar recursos, para melhorar a sua dinâmica ali de mercado. E a gente vê que a taxa de juros nesse patamar acaba sendo um impeditivo, até por isso que muitos empresários, né, muita gente ligada ao empresariado faz coro com a pedida de redução de juros. A gente sabe das questões econômicas, da dinâmica econômica para a redução da taxa de juros. Mas as varejistas como um todo, e a gente pode até falar um pouquinho da Natura nesse contexto aí, acabam sendo mais penalizadas nessa dinâmica econômica que a gente está vivendo agora. E aí, como, né, estruturar essa operação para não ter tanta sensibilidade assim e ter uma operação mais leve, né, mais fácil de ser conduzida mesmo num cenário de patamar mais alto de juro, Alex? Realmente, os problemas vinham desde a estrutura de governança da companhia, né, que eles resolveram, né, descentralizar, né, antes a operação estava muito centralizada, e diversas operações que não tinham conexões entre si, não só, né, a gente viu o The Body Shop, depois a gente agora está vendo a própria Aesop. Então isso que a companhia tem endireitado, como você falou muito bem, a companhia tem mostrado, né, um enxugamento às suas operações, né, cada vez fazendo uma leitura mais simples do seu modelo de negócio. Isso porque a companhia não acertou, isso foi muito claro, né, não foi assertivo esse movimento e, como você disse muito bem, o macro não ajuda. Bom, eu acho que um ponto importante em relação à Natura fica a questão do futuro, né? Quem vai ser a Natura do futuro, né, já que a Aesop saiu? O que vai ser protagonista, né? O que realmente a companhia, qual que vai ser o nível de geração de caixa, né? Como que deve ser a alavancagem da companhia agora daqui para frente, né? Mesmo desalavancando com essa relação, né, da Aesop, mas o que pode surgir de geração de valor para o acionista? Então fica muito as dúvidas, né? Inclusive a companhia fez um call hoje de manhã para os acionistas, mas um ponto muito importante que acho que fica essa dúvida muito grande, né? Já que ela está dentro do cenário de varejo e a gente sabe que, apesar dessa venda, que é muito positivo para a companhia, traz desalavancagem, mas falando em crescimento, né, no cenário bem desafiador, fica muito difícil enxergar isso, Felipe. Ô Alex, eu estava até dando uma olhada no gráfico aqui da Natura, né? Só para a gente ter uma percepção. De 2021, ali perto de junho de 2021 até agora, a empresa já perdeu 76% do valor. Só para a gente ter uma ideia, a máxima aqui, pelo que eu estou olhando, chegou em R$60 aproximadamente. A cotação da empresa, né, no meados de 2021 ali, claro que teve toda aquela queda de pandemia e tudo mais, ela conseguiu se recuperar e aí depois veio aqui toda essa movimentação de baixa, mais de 75% de queda, desde 2021 até agora, comecinho de 2023, onde ela está sendo negociada a R$14,29, com essa alta de 5,2% agora, depois de vender por 2,5 bi, como dizem aí, como bem trouxe o Alex André, a joia da coroa, né? A Aesop, essa marca bastante importante, né, e querida e de luxo da empresa, que tem bastante, inclusive, penetração no mercado de luxo, né?